2015. Começa agora o J mais ABC. Boa noite. 2016, mas nem começou direito e os estudantes já estão com aquele friozinho na barriga. Pudera. Isso porque as notas do Enem serão divulgadas ainda esta semana. Na semana seguinte da divulgação das notas, os estudantes já podem fazer a inscrição para as vagas em universidades públicas oferecidas pelo Sistema de Seleção Unificada, mais conhecido como SISU. O sistema começa a funcionar na próxima segunda-feira, dia 11, e o prazo se estende até às 23 horas e 59 minutos do dia 14 de janeiro. O estudante pode fazer a inscrição em até 2 opções de vaga. O resultado da chamada regular será divulgado na página do SISU em 18 de janeiro. Até o dia 29 desse mês, os candidatos que não foram convocados para a sua primeira opção podem ficar na lista de espera caso sobrem vagas. Após esse processo, as matrículas devem ser feitas nos próximos dias 22, 25 e 26. A terça-feira mal começou também com tempo parcialmente nublado, logo cedo na Grande São Paulo. O sol apareceu apenas em alguns momentos. A temperatura média registrada na região foi de 26 graus. Já para amanhã é esperado um tempo quente e nublado, mas sem chuva. Agora veja a previsão completa para quarta-feira. Em São Caetano, a mínima prevista é de 18 graus e a máxima de 28. Na capital de São Paulo, mínima de 18 e máxima de 29. Já no Guarujá, cidade litorânea, o tempo fica entre 23 de mínima, 31 de máxima. E em São Carlos, a previsão é de 19 graus de mínima e 32 de máxima. O repórter Leandro Amaral está ao vivo no centro de São Bernardo com as últimas notícias sobre política. Boa noite, Leandro. Muito boa noite, Darcio Arruda. Boa noite aos amigos do J mais ABC. Falamos diretamente aqui em frente à Câmara Municipal de São Bernardo, Darcio, justamente porque foi confirmada aquela informação que nós antecipávamos ainda na última semana do ano passado. O prefeito Luiz Marinho vetou uma das emendas apresentadas aqui na Câmara pelos vereadores de oposição e também do chamado G9, a emenda ao Plano Municipal de Educação, uma emenda que proibia a discussão de gênero, a chamada ideologia de gênero. O tema, é bom lembrar, Darcio, deu muita discussão ano passado na Câmara, alguns vereadores chegaram a gravar vídeos, mandando nas redes sociais, dizendo que se o texto fosse aprovado, mesmo sem ter a palavra ideologia citada no teor do documento, poderia implicar na utilização de banheiro único para meninos e meninas. Aí o tema, você pode imaginar, ganhou grande repercussão na cidade. Os vereadores então apresentaram a emenda, foram 21 votos favoráveis dos 28 vereadores aqui da Câmara de São Bernardo, porém o prefeito Luiz Marinho vetou e agora esse veto vai chegar aqui à Câmara de São Bernardo no início de fevereiro. E aí os vereadores vão ver se derrubam ou não esse veto, Darcio. Mas daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para dizer o ambiente aqui na Câmara depois dessa decisão do prefeito Luiz Marinho de vetar esta parte do Plano Municipal de Educação, a emenda dos vereadores aqui da casa, Darcio. Até já então, Leandro. Broadcast TV do Estadão. Acompanhe mais um boletim inédito sobre o que foi notícia no Brasil. Confira agora as principais notícias publicadas pelo Broadcast Agro nesta terça-feira. As cotações do café começam o ano sustentados pela baixa oferta, mas a safra brasileira, que será cheia em 2016 e começa a ser colhida a partir de maio, deve derrubar os preços. De acordo com especialistas, uma recuperação das cotações só deve ocorrer no último trimestre do ano, caso não ocorra nenhum imprevisto como eventos climáticos. O principal desafio para a suinocultura brasileira em 2016 será ampliar as exportações e, ao mesmo tempo, reduzir a dependência do comércio com a Rússia, destino de cerca de 45% dos embarques nacionais do segmento para o mercado externo. Para isso, especialistas acreditam que o setor precisa conquistar reconhecimento sanitário internacional. Internamente, o cenário é positivo, mesmo com a atual crise econômica do país. O
corredor de exportação do Porto de Paranaguá atingiu um recorde de movimentação em 2015, com 16,14 milhões de toneladas escoadas por meio do complexo. De acordo com a administração dos portos de Paranaguá e Antonina, o número supera em 9,1% o volume movimentado em 2014 e representa aumento de 1,1% em relação à segunda maior marca, atingida em 2012. Veja agora como fecharam os futuros mais líquidos do milho, soja e trigo na Bolsa de Chicago. Saiba também como ficaram os contratos de açúcar e do café na Bolsa de Nova York. Veja no próximo bloco: diminuem mortes nas rodovias estaduais durante o ano novo. E ainda, Ministério do Planejamento divulga todas as datas dos feriados oficiais e os pontos facultativos em 2016. Continue conosco, o J mais ABC volta já. – 21 mortes foram causadas por acidentes de trânsito nas rodovias estaduais. É o que mostra um levantamento realizado pela Polícia Militar. A Operação Ano Novo, realizada nas rodovias paulistas durante os dias 31 de dezembro e 3 de janeiro deste ano, reduziu em 27,59% o número de mortes por acidentes de trânsito. A ação foi coordenada pelo Comando de Policiamento Rodoviário da Polícia Militar. Na comparação com o mesmo feriado de 2014 e 2015, foram 8 mortes a menos. Este ano, houve 21 óbitos contra 29 do ano anterior, que o feriado caiu em uma quinta-feira. No sistema Anchieta Imigrantes, entre o dia 21 de dezembro de 2015 a 3 de janeiro de 2016, foi registrado apenas uma morte durante o período. Já nos trechos leste e sul do rodoanel Mário Covas, a SPMar, concessionária que administra a pista, informou que foram registrados 23 acidentes entre 26 de dezembro de 2015 e o último domingo, nenhum deles com mortes. A pista recebeu 171 mil veículos. Ainda de acordo com o levantamento, foram aplicadas 13.823 autuações, sendo 2.700 por não utilizar cinto de segurança ou equipamento de proteção para crianças, como, por exemplo, a cadeirinha, e 1.461 por ultrapassagens em local proibido. A fiscalização é feita com o intuito de preservar a vida dos próprios motoristas e passageiros. A PM retirou de circulação 345 veículos irregulares ou que transitavam sem condições de segurança. 408 motoristas foram notificados por dirigirem sob efeito de álcool, dos quais 17 foram presos em flagrante por embriaguez. A implantação de políticas públicas energéticas de segurança tem surtido resultados expressivos em São Caetano do Sul. Além de registrar queda da violência mês a mês, a cidade foi a que mais reduziu a criminalidade em 2015, entre todas as 39 cidades da Grande São Paulo, incluindo a capital. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, o número de ocorrências em São Caetano caiu 23,9%, se comparado o acumulado de janeiro a novembro de 2015 com o mesmo período de 2014. Ao todo, são 16 itens que formam uma engrenagem preparada para combater a violência com investimentos, aparelhamento e execução de programas estratégicos. Entre eles estão a atividade diferenciada e a atividade delegada, em que a municipalidade paga para que guardas e policiais militares atuem em dias de folga, isso respectivamente. Somente em novembro de 2015, os furtos de veículos caíram 33,9% com relação ao mesmo mês de 2014. Foram de 62 para 41 ocorrências. Os roubos de veículos também registraram queda expressiva de 32%, indo de 50 para 34 casos. Os roubos de outros bens ou pertences diminuíram 13,6%, de 81 para 70 registros. Nenhum homicídio foi registrado nos dois períodos. Mal acabamos de sair de um feriado e tem muita gente que já foi dar uma conferida para ver quando será o próximo. O Ministério do Planejamento divulgou todas as datas dos feriados oficiais e os pontos facultativos em 2016.
Dá uma olhada no que vai rolar durante o ano e se planeje para os dias de folga. Todos os trabalhadores, ou grande parte deles, não vê a hora de chegar algum feriado durante a semana para poderem descansar ou até mesmo viajar. A boa notícia é que neste ano, 8 feriados vão cair durante a semana, 3 deles às quartas-feiras. Confira agora a lista dos feriados nacionais e os considerados pontos facultativos. O Carnaval é o próximo feriadão de 2016. O dia de folia cai no dia 8 de fevereiro, em uma segunda-feira. Dia 9 também faz parte do feriadão de Carnaval. Será na terça-feira e também é considerado ponto facultativo. Outro ponto facultativo é a quarta-feira de cinzas. Ela será no dia 10 de fevereiro. Dia 25 de março teremos a Sexta-feira da Paixão. Para quem quer descansar, o dia de Tiradentes é uma opção. O feriado do dia 21 de abril cairá em uma quarta-feira. Atenção, trabalhador! O feriado nacional do Dia Mundial do Trabalho, infelizmente, será em um domingo. Corpus Christi, que será no dia 26 de maio, uma quinta-feira, é considerado feriado facultativo. Feriado nacional, o dia 7 de setembro, dia da Independência do Brasil, vai cair em uma quarta-feira. Outro feriado nacional, o dia de Nossa Senhora de Aparecida e também Dia das Crianças, será em uma quarta-feira. Considerado ponto facultativo, o dia 28 de outubro, dia do servidor público, cai em uma sexta-feira. Outra quarta-feira com feriado no Brasil será o dia 2 de novembro, data de homenagens aos entes que já se foram no dia de finados. Que tal uma emenda de feriado? Dia 15 de novembro, proclamação da República será em uma terça-feira. Para finalizar o calendário de feriados de 2016, temos o Natal. Mas desta vez, o bom velhinho chegará em nossas casas em um domingo. É unanimidade. Dificilmente tem quem não curta um bom feriado. Cada um aproveita do seu modo. Que eu moro aqui no Riacho, né? Eu acordo bem cedo, tomo aquele banho e já venho pra cá. Gosto muito do feriado. Eu venho pra cá, dou umas voltas, passeio, trago meu filho aqui também, né? É um lugar bom de se passear. Agora, com a divulgação do calendário oficial 2016, você já pode se programar e tirar as suas merecidas férias. Ana Flávia Quitério para o J Mais ABC. Uma pequena correção, 21 de abril cai numa quinta-feira e não numa quarta, como foi dito na matéria. E olha, uma coisa hiper interessante é este janeiro que estamos vivendo. É um janeiro muito atípico. Vocês podem checar no calendário, na famosa folhinha, é um janeiro que tem 5 sextas-feiras, 5 sábados e 5 domingos. Um fenômeno desse só vai acontecer daqui a mais de 800 anos. Tanto é que o nosso departamento de jornalismo está preparando matéria especial com especialistas para dizer para a gente o que tudo isso significa. Voltamos agora com o repórter Leandro Amaral, que está ao vivo no centro de São Bernardo. É com você novamente, Leandro. Pois não, Darcy, e nós aqui também estamos tentando identificar o que significa aqui na Câmara Municipal com os vereadores o veto do prefeito Luiz Marinho ao item que trata da ideologia de gênero no Plano Municipal de Educação. Darcy, a gente sabe, a Câmara está no famoso recesso parlamentar, ou seja, os vereadores não dão expediente nas famosas sessões ordinárias às quartas-feiras, o que deve acontecer só na primeira semana do mês de fevereiro. Porém, mesmo nesse período sem plenário, os vereadores costumam atender, ou pelo menos parte dos vereadores atende em seus gabinetes. E nós percorremos alguns desses gabinetes, falamos com alguns vereadores e eles deixaram muito claro que o rito agora vai ser o seguinte, Darcy. Os vereadores aqui na casa têm 30 dias contados para votar a favor ou não ao veto do prefeito Luiz Marinho. Como esse veto aconteceu no período de recesso, os 30 dias começam a serem contados no dia 1º de fevereiro, ou seja, os vereadores, teoricamente, têm até a primeira semana do mês de março para votar se vão manter o veto do prefeito Luiz Marinho ou, ao que tudo indica, vão derrubar o veto do prefeito Luiz Marinho numa queda de braço. Aí, derrubando este veto, ele volta ao prefeito Luiz Marinho, que pode entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade
responsabilidade e levar o caso à justiça, prolongando assim esta queda de braço entre Câmara Municipal e Prefeitura, tudo que ninguém quer em pleno ano de eleição, não é mesmo, Darcio? Nós voltamos ao vivo com você aí nos estúdios do J Mais ABC e, claro, daqui a pouquinho voltamos com mais uma de política, Darcio. Ok, Leandro, estamos no aguardo. E uma segunda pequena correção. Agora há pouco, na questão da nota de que São Caetano do Sul reduz a criminalidade, eu me referi à implantação de políticas públicas energéticas. Então, entende-se que são políticas públicas enérgicas. Acompanhe agora mais um boletim inédito do Broadcast TV do Estadão. Confira agora as principais notícias da economia publicadas pelo Broadcast nesta terça-feira. A presidente Dilma Rousseff planeja apresentar ainda neste mês medidas e propostas que ajudem a retomar o crescimento econômico, mas sem abandonar os esforços para ajustar as contas públicas. O plano já é tratado no Palácio do Planalto como uma espécie de novo PAC e tem como prioridade estimular o setor da construção civil. Para representantes do segmento, o pagamento dos 7 bilhões de reais de passivos em atrasos às empresas que participaram de obras públicas já poderia ser o ponto de partida para a recuperação da economia e do setor. O brasileiro que depende do Bolsa Família para pagar suas despesas tem visto o benefício valer cada vez menos, corroído pelo aumento da inflação. Desde que o programa foi criado em outubro de 2003, o valor mínimo concedido às famílias passou de R$ 50 para R$ 77, uma variação de 54%. Praticamente a metade da alta dos preços acumulada no período, de 101,9% segundo o IPCA. O volume de operações de fusões e aquisições no mercado brasileiro deverá atingir níveis recordes em 2016. O movimento deve ser impulsionado pela tentativa das empresas para melhorar as estruturas de capital diante da ausência de crédito. Companhias que enfrentam um contexto de elevado endividamento ou que estão envolvidas em crises, caso do BTG Pactual e empresas citadas na Operação Lava Jato, como a Petrobras, colocaram participações à venda. Bancos de investimento estimam que mais de 150 bilhões de reais em ativos estejam na mesa para negociação no país. Veja agora como fechou o Ibovespa no pregão desta terça-feira. Saiba também como ficou a cotação do dólar comercial. A seguir, panetone e outros itens da ceia de Natal ficam mais em conta nos supermercados. Continue conosco, J Mais ABC volta já. Olha só que notícia boa para a gente aproveitar a oportunidade. Produtos alimentícios consumidos no Natal ficam mais em conta na região. Encerrado o período de festas, os produtos que compõem a cesta natalina e até mesmo a mesa de Ano Novo já podem ser encontrados mais em conta nas prateleiras. Conforme um levantamento publicado pelo Diário do Grande ABC nesta terça-feira, os supermercados da região já estão promovendo uma espécie de queima de estoque dos alimentos tipicamente consumidos no Natal. No caso dos panetones, os descontos podem chegar a 54%. Outros itens como peru e chester também tiveram queda no preço. Segundo o jornal, a redução foi de 37,7%. Já o pernil registrou 11,2% de diferença no preço. Pesquisa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, divulgada nesta terça-feira, mostrou que o medo dos brasileiros de ficar desempregado cresceu 36,8% em 2015. Outro levantamento apontou que a satisfação com a vida em geral teve queda de 8,1%. Foram entrevistadas mais de 2.000 pessoas em 143 cidades entre os dias 4 e 7 de dezembro do ano passado. 15 de janeiro é tempo de férias e a Prefeitura de São Caetano reabriu mais uma piscina. Essa piscina é pública, que bom, hein? Nesta terça-feira. O tanque d'água artificial, que foi restaurado pelo poder público, está abrigado no Clube Águias de Nova Gerte, localizado na rua Juruá, número 50, no bairro Mauá.
O morador que quiser se refrescar um pouquinho ou pegar um bronzeado daqueles, poderá visitar o local mediante exame médico de terça a domingo, das 8 da manhã às 5 da tarde. São Caetano tem mais 4 piscinas públicas abrigadas em clubes da cidade. Ontem à noite, o Água Santa venceu o Fluminense por 1-0 e já se classificou para a segunda fase da Copa São Paulo. O São Bernardo recebeu hoje no estádio do Baetão a equipe do ABC do Rio Grande do Norte e venceu por 1-0. Com o resultado, a equipe se mantém no primeiro lugar do grupo 20 e já garante a classificação para a próxima fase da Copinha. Além disso, o São Caetano visitou o Juventus da Moca e o jogo não saiu do 0-0. É um resultado complicado para o azulinho, que fica mal na tabela e com poucas chances de se classificar. Voltamos com o repórter Leandro Amaral, que está ao vivo no centro de São Caetano. É novamente você, Leandro. Capricha daí. Pois não, Darcio, diretamente aqui de São Bernardo do Campo, aqui no centro dos poderes executivo e legislativo, até para falar um pouco da agenda dos prefeitos. Isso porque, diferente dos vereadores, os gestores municipais não possuem o chamado recesso, aquele período oficial de férias. Porém, os prefeitos aproveitam esse início de ano para justamente tirar o pé da agenda. Só para se ter uma ideia, o prefeito de Santo André, Carlos Grana, que completou 50 anos no último dia 1º de janeiro, está em 2 semanas de férias, tanto que transmitiu o cargo a vice-prefeito Osvana Fameli e só volta oficialmente ao comando do Paço Andreense no próximo dia 18 de janeiro. Aqui em São Bernardo do Campo, o prefeito Luiz Marinho oficialmente não está fora, está aqui na cidade, porém nos últimos dias, ontem e hoje, não foi visto no gabinete oficial do Paço e nem cumpriu a agenda oficial externa, pelo menos não foi visto publicamente. Só o prefeito de São Caetano, Paulo Pinheiro, este sim, foi visto em agenda pública, fez agenda ontem com vereadores, com algumas pessoas no gabinete e nesta terça-feira cumpriu a agenda oficial também percorrendo clubes da cidade, enfim, aos poucos retomando a agenda, lembrando que oficialmente os prefeitos do ABC vão se encontrar na próxima segunda, como nós anunciamos, no encontro dos prefeitos no consórcio para tratar do aumento das tarifas. Darcio. Este foi o repórter Leandro Amaral. Broadcast TV do Estadão. Vamos rapidinho a mais um giro. Confira agora as principais notícias publicadas pelo Broadcast Político nesta terça-feira. O prefeito da cidade de São Paulo, Fernando Haddad, apresentou ao governo federal o quadro do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, da capital paulista e cobrou o pagamento dos reembolsos já efetuados pela prefeitura, que somam cerca de 400 milhões de reais. Haddad entregou ao ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, uma série de pleitos que prometeu uma resposta o mais breve possível. Deputados das alas governistas e pró-impeachment do PMDB vão tentar negociar um acordo sobre como se dará a escolha do novo líder do partido na Câmara, em fevereiro. Parlamentares dos 2 grupos já concordaram que a eleição deverá ser feita por votação secreta, mas divergem em relação à quantidade de votos necessários. O atual líder, Leonardo Pisciani, defende a eleição por maioria absoluta da bancada, enquanto opositores pedem 2/3 dos votos. No dia da posse da nova Assembleia Nacional Venezuelana, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil pediu que o governo de Nicolás Maduro respeite plenamente o resultado das eleições legislativas no país, vencida pela oposição. Nos últimos dias, representantes do chavismo tentaram impugnar a posse de alguns deputados eleitos ao recorrer ao Tribunal Supremo de Justiça. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, na chegada ao Salão Verde do Congresso Nacional em Brasília. O prefeito da cidade de São Paulo, Fernando Haddad, conversou com jornalistas após o encontro com o ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, no Palácio do Planalto. Pais, alunos e funcionários da Escola Estadual Fernão Dias Pais, em Pinheiros, zona oeste da capital paulista, participaram de reunião na escola depois de 55 dias de ocupação. Os estudantes deixaram a unidade no início da noite de ontem. 10 homens armados, um deles com um fuzil, usaram um caminhão para roubar um caixa eletrônico em um mercado em Guadalupe, no subúrbio do Rio de Janeiro. E o J Mais ABC desta terça-feira termina aqui. Outra exibição do J Mais ABC você confere à 00:30 e no decorrer de nossa programação. Não perca os boletins TV Mais News e do Broadcast TV do Estadão. Nós voltamos, se Deus quiser, amanhã às 7 da noite. Até lá.